Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tem uma ótima notícia aí pra todo mundo. O Vasily Ivanchuk não foi eliminado do torneio Legends of Chess 2020, tá bom? Eu falei isso no último vídeo, eu fiquei triste que ele perdeu o match lá contra o Peter Leko, apesar de uma partida belíssima. Mas nesse torneio não há eliminação, todos vão jogar contra todos, inclusive teremos no futuro o Ivanchuk contra o Magnus Carlsen, hein? O Magnus Carlsen tá jogando esse torneio. Então sensacional, teremos muitas partidas aí do gênio ucraniano, do Chuck Norris do xadrez, Vasily Ivanchuk. E é isso que eu trouxe nesse vídeo também, uma partida agora do Ivanchuk contra o Ding Liren, então nesse match, uma dessas partidas que eu vou mostrar agora que é sensacional. O Ivanchuk está de brancas e abre a partida com o peão do rei E4, temos aqui E5 pelo Ding Liren, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui D4, olha só, a abertura escocesa aqui pelo Vasily Ivanchuk. Temos E por D4, cavalo por D4, cavalo em F6 atacando o peão central. E aqui, ao invés de proteger o peão, o Ivanchuk primeiro troca os cavalos, fazendo o movimento cavalo por C6. Temos B por C6 pelo Ding Liren e aqui cavalo em D2, protegendo o peão central. Curioso lance na frente aqui do bispo. Que será que o Ivanchuk tem em mente, né? A partida seguiu com bispo em C5, bispo em D3 protegendo o peão central, roque, torre E8 aqui pelo Ding Liren, pressionando mesmo o peão de E4 e aqui o Vasily Ivanchuk libera uma das defesas do peão, faz o lance cavalo B3, por isso que ele havia jogado em D2, ele queria deixar o cavalo colocado aqui em B3. Esse lance vem com o tempo sobre o bispo, o Ding Liren tem que fazer algo em relação a isso, faz o lance bispo B6 e o Ivanchuk segue com C4, ameaçando jogar C5 e fechar o bispo. A partida continuou com A5, dando a casa de A7 para o bispo e também ganhando espaço na ala da dama. Temos C5 atacando o bispo em A7. E aqui é uma ilusão achar que o Ivanchuk ganhou um peão, porque senão está caindo em C5 também. Então a partida seguiu com dama em C2, adicionando uma proteção a C5. E aqui D5 pelo Ding Liren atacando o peão central. Temos cavalo por A5, D por E4 atacando agora o bispo em segurança aqui em E2 e dama D5 colocando pressão no peão de C5. A partida seguiu com bispo em E3, trazendo mais uma proteção para C5, mas aqui o Ding Liren pode capturar porque esse lance vem com um ataque descoberto sobre o cavalo, por isso que o Ding Liren segue com bispo por C5, temos bispo por C5, torre por A5 recuperando a peça, e aqui simplesmente o Ivanchuk segue com B4, protegendo o bispo que já estava atacado duas vezes e ao mesmo tempo atacando a torre. A partida continuou com torre em A8 e A4. Olha que perigosa essa posição, né? Vamos olhar rapidamente. O Ivanchuk é detentor aqui do par de bispos, tem um peão isolado na coluna A. No entanto, o Ding Liren também tem algumas coisas fortes, como um peão central bastante avançado, uma dama centralizada e facilidade de desenvolver o bispo de casas claras. Bom, a partida continuou com dama em G5. E aqui o Ivanchuk já começa a jogar bonito, com torre A3, trazendo aí a subida de torre aí na terceira horizontal. Temos cavalo em D5, torre G3 atacando a dama, dama em E5 e aqui torre em D1 colocando a última peça em jogo. F6, A5 avançando com o peão passado da coluna A, cavalo em F4 atacando o bispo em F1 e aqui bispo em F5, Ding Liren completa aí o desenvolvimento da sua última peça menor e já criando ameaças. O bispo está na mesma diagonal da dama, a ameaça de avançar o peão. A partida seguiu com o bispo em D4, aqui pelo Ivanchuk atacando a dama, dama em D6 em segurança e dama C3. Começa a existir uma pressão perigosa nessa diagonal de casas escuras, o peão está cravado, a posição já começa a ficar tensa, o Ding Liren faz lance rei H8 saindo da cravada, temos A6 avançando com o peão passado, torre de E em D8, pressionando. Na verdade cravando aqui o bispo, uma pressão total aí na coluna D. A partida seguiu com torre D2, um lance aí colocando a torre numa casa onde ela vai poder ser protegida. Em D1 ela estava desprotegida, em D2 ela poderá ser protegida por múltiplas peças. A partida continuou com C5 atacando o bispo e o bispo em E3, então pode vir para a segurança tranquilo porque a torre agora está muito bem protegida e atacando a dama do Ding Liren. O Ding Liren segue com o cavalo D3, veja que posto forte para esse cavalo aqui do Ding Liren, cria um bloqueio na diagonal do bispo de casas claras, o peão de A6 está atacado, Ivanchuk segue com B5 protegendo o peão de A6 e agora a dama B6 colocando intensificando aqui a pressão nesses peões das colunas A e B.
E aqui o Ivanchuk vai para mais um lance sensacional da posição, F3, olha que interessante, tentando minar aqui a defesa do cavalo. A partida continuou com dama por B5, o Ding Liren captura, então um dos peões aí do Ivanchuk das colunas A e B. Temos F por E4, bispo por E4, e nessa posição, se não fosse por um lance, eu diria que as brancas estariam com complicações aqui, porque as pretas têm uma excelente posição, estão com 2 peões a mais, né? Tem um terceiro peão aqui caindo, um cavalo muito bem colocado, muitas peças protegendo aqui a casa de D3. Então, aparentemente, o Ding Liren melhor na posição, mas o Ivanchuk encontra o único lance que traz a iniciativa para as brancas, traz aí uma posição muito boa para as brancas. E o lance do Ivanchuk é o surpreendente bispo em H6. E assim, é tudo jogado pensando segundos para fazer o lance. Essa turma é brilhante, essa turma é genial. E aqui atacando com força, né? O peão aqui de G7. E a ideia também é tentar deslocar o defensor de F6 para seguir com checkmate. Então por isso que o Ding Liren não pode capturar de jeito nenhum esse bispo. Ele segue com bispo G6, uma defesa inteligente aqui do Ding Liren, criando um bloqueio na coluna G e defendendo, portanto, o peão de G7. E a partida segue com bispo por D3. É interessante aqui o lance do Ivanchuk, né? Porque agora o bispo não pode sair daí de G6, senão tá caindo em G7. A partida seguiu com C4, atacando aí o bispo. Bispo por C4 e agora dama B1, cheque. O bispo volta aqui para F1. Temos torre por D2, bispo por D2 e torre por A6. Então o Ding Liren entregou aí uma peça, o Ivanchuk já tem aí uma peça a mais para anular o ataque todo que ele estava sofrendo do Ivanchuk. E vamos ver como a partida continua. O Ivanchuk segue com dama por C7, temos torre em A8, segurando aqui a fileira do fundo. É importante segurar para não levar checkmate. E agora o Ivanchuk segue firme com torre A3. Olha que legal, né? Tentando desviar aqui o defensor da fileira do fundo para seguir com checkmate. A partida continuou com torre G8, um lance assustado aí do Ding Liren, né? Protegendo a qualquer custo a fileira do fundo. E agora bispo em E3. Aqui pelo Ivanchuk, interessante segurar essa diagonal aqui de casas escuras. A partida continuou com H6, H3, os lances profiláticos, rei em H7, bispo em F2. Veja que fortaleza interessante aqui do Ivanchuk. A partida continuou com torre em F8 e agora torre G3, pressão total no ponto de G6 e no ponto de G7. Torre em A8, bispo D4, o que o Ivanchuk está querendo? Rei em H8, dama C3, o Ivanchuk montou uma bateria mais uma vez aqui nessa diagonal. A partida segue com rei H7, torre E3, torre em A2 e agora o Ivanchuk não se aguenta. Quando ele monta essa bateria, pode ter certeza, vem sacrifício. A partida seguiu com bispo por F6 aqui, né? E a ideia é que se o lance jogado fosse G por F6, que não foi o lance jogado, depois de torre E7, né? Aqui as brancas têm sequência de checkmate, né? Então rei G8, por exemplo, dama C8 aqui com sequência de mate, tá? Então a posição é perigosíssima. No entanto, o Ding Liren, depois de bispo por F6, encontra aqui o recurso torre C2 e o que jogar nessa posição, né? O que jogar, e o Ivanchuk mais uma vez quase instantaneamente vai para um lance brilhante aqui, que é o lance torre em E7, deixando aí a dama. O Ding Liren calcula, não captura a dama, faz o lance dama B6, esse lance vem com cheque. E depois de dama D4, aqui pelo Ivanchuk, o Ding Liren abandonou aí a partida. Rafael, explica esse finalzinho aí pra gente poder entender. Bom, aqui o Ivanchuk cobriu o cheque, tá atacando a dama do Ding Liren. Aí depois de dama por D4, por exemplo, o bispo voltaria em segurança. E as brancas com um bispo a mais, uma pressão forte contra G7, né? E a possibilidade de fazer um moinho de vento, vão ter a vitória com certeza numa posição como essa, né? Aqui o rei teria que fugir para G8 e aqui seria uma possível continuação. As brancas teriam muito material a mais, dois bispos, um peão, enfim, o rei exposto aí. Com certeza as brancas vão conseguir dar checkmate aí em mais alguns lances, né? Mas Rafa, explica esse lance aí que foi genial. O lance aí, essa subida de torre do Ivanchuk, nessa posição aí no finalzinho, o lance torre E7, aqui pelo Ivanchuk. Olha que legal, né? Por que o Ding Liren não capturou a dama? Se ele tivesse capturado a dama, o Ivanchuk faria um moinho de vento aqui para cima do Ding Liren, com torre por G7, cheque, só teria rei H8. E aí então torre por G6, dando o cheque descoberto, só teria rei H7.
Torre G7 de novo, rei H8. Olha o moinho de vento. E aqui bispo por C3, olha que legal, mantendo a possibilidade de fazer um moinho de vento. Aqui depois de, por exemplo, dama C1 atacando o bispo, poderia seguir com torre G3, cheque, protegendo o bispo. Esse lance é um cheque. E depois de rei H7, o bonito rei H2. Seria o fino aqui da posição. E aí, essa dama tá perdida. Essa dama tá perdida, não tem mais como proteger aí a dama, né? Por exemplo, dama aqui por F1. Seguiria com torre G7, mais uma vez cheque. E depois de rei H8, torre F7, dando cheque. E depois de qualquer lance, torre aqui por F1, com o final com certeza vencedor aí para as brancas, né? Muito legal essa partida, o Ivan Tilke conseguiu montar aí um moinho de vento contra o Ding Liren, né? Jogou de uma forma extremamente criativa. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com e olha que maravilha, né? 92,4% aí de precisão para o Ivan Tilke, um lance brilhante aí para o Ivan Tilke, 89,6% de precisão para o Ding Liren, né? Errou aí um pouco mais. E o lance brilhante aí do Ivan Tilke foi o lance F3. Eu vou voltar aqui para mostrar. Realmente não fosse aquele lance nessa posição aqui. As pretas, como a gente falou, né, estavam ameaçando o B5, A6 vai cair, um cavalo muito bem colocado. O único lance aqui é F3. Mas mesmo assim esse lance só é possível por conta de depois de dama por B5, F por E4, bispo por E4. Para mim, né, para eu que não sou engine, o lance brilhante do Ivan Tilke é o próximo, que é o lance bispo em H6. Mas a engine considera F3 porque só é possível essa continuação de bispo em H6 por conta de F3. Então F3 vem antes, dá para entender aí a engine, vamos ser justos aí com a engine, né? Mas para mim, assim, olhando, esse foi realmente o lance mais bonito aí da partida, né? Porque numa posição aparentemente onde as pretas estão com tudo, né, o Ivan Tilke encontra o único recurso aqui, bispo em H6. E aí depois seguiu, né? Bispo G6, bispo por D3. E aqui realmente ganhou uma peça, né? Ganhou uma peça porque o bispo não pode voltar aqui, senão tá caindo em G7. Então foi muito legal essa combinação aqui do Ivan Tilke para ganhar uma peça. Realmente não havia como evitar isso depois de bispo H6. E aí seguiu da forma que seguiu, né? Vou passar aqui rapidamente mais alguns lances. Aqui, pessoal, aqui a engine dá que esse lance aqui do Ivan Tilke não foi o melhor. Realmente existe uma sequência nessa posição. Até se você quiser dar pause aí a título de exercício, tentar fazer essa tática. Eu até achei estranho o Ivan Tilke não ter feito essa combinação. É muito a cara dele fazer. Mas enfim, o Ivan Tilke também foi para essas ideias aí de explorar a fileira do fundo, né, e da checkmate. Mas aqui eu espero que você tenha encontrado o recurso tático torre por G6, né? Esse lance aqui é muito legal. Se dama por G6 aqui, a dama não estaria mais cravando o bispo e o bispo poderia capturar a torre. Então aqui as brancas ganhariam peça. E se tivesse capturado de peão, olha que legal, a dama vem para esse circuito aqui, ó. H3, C8, A6, ganhando a torre, né? Então, por exemplo, aqui, né, sequência forçada em H3, depois indo para C8 e depois capturando em A6, ficando com duas peças a mais, né? Então seria uma sequência já também arrematadora. Legal, né? Uma partida aí tática, cheia dos recursos escondidos, mas tantos outros que foram encontrados aí pelos dois jogadores. Beleza, pessoal, é isso. A gente segue aí com mais partidas do Legends of Chess 2020. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!